Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu. Fundiram-se os céus. Aleluia. Salmo 67, versículo 8. Seguinte, ponto 20, a catequese, portanto, é uma forma de partilhar nossa fé com os outros, de levar a boa nova. A liturgia nos torna assim melhores mensageiros, servidores da boa nova de Cristo e nos inspire e inspire toda a igreja a valorizar a vocação de catequizar, que é uma vocação de base das comunidades distantes, onde faltam sacerdotes. Os catequistas são valorizados e devem ser valorizadas também em todos os lugares. A missão de catequizar é a missão de valorizar a igreja e é a missão de cada um de nós. E vamos diante de Deus fazer o nosso ato de contrição. Vamos pedir perdão a Deus por todo momento que nós, pela ingratidão, pela omissão e pela prática de não fazer e não praticar o amor para com o próximo, nós ofendemos a Deus. Vamos pedir perdão a Deus por toda vez que entristecemos nosso irmão. Aonde tenho entristecido meu irmão? Vamos pedir perdão a Deus, nos reconciliando com nosso irmão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos nosso ato de amor a Deus, o amor que é ser amado, o amor que é ser correspondido. Vamos amar a Deus e amar o próximo. Isso é corresponder ao amor divino, isso é corresponder ao amor de Deus. Muitas vezes a caridade divina, ela é mal correspondida. Deus nos amou por primeiro. Façamos nosso ato de amor a Deus com a sinceridade do nosso coração, dizendo para Deus: Senhor, quero te amar melhor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 a 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge,
chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos, aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissertes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Reze comigo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A catequese é uma forma de partilhar a nossa fé com a comunidade. A liturgia tem como finalidade isso. Nós aqui nessa experiência buscamos nos tornar melhores mensageiros, servidores da Boa Nova de Cristo a partir do conhecimento e do dom de catequizar, que é um dom que nós devemos pedir a Deus. E na primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, 13 a 25, a gente vai ver que Paulo e seus companheiros continuavam suas missões na cidade de Pafos e de Perge da Panfilha. E no momento em que João, que é o evangelista Marcos, conhecido como João Marcos, deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se, como diz na palavra, e depois da leitura, como era de costume, a leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Tão importante termos palavras capazes de encorajar o povo. E isso Paulo teve. Nós precisamos ter tanto o espírito de encorajar como o espírito da coragem que teve Paulo também. Pessoas que encorajam e não que provoquem medo. Paulo levantou-se e fez um sinal com a mão e disse: israelitas e vós que temeis a Deus, disputai. E aí, começando pelo cativeiro do Egito, lembrando todo o momento de que aquele povo passou no Egito, ele vai anunciar Jesus aos ouvintes, lembrando dos grandes feitos do Deus de Israel, que libertou seu povo quando era escravo, e de lá os tirou com braço poderoso, levando-os passar pelo Mar Vermelho, deserto. Paulo lembrou desse Deus que durante 40 anos cercou de cuidados seu povo no deserto. Lembrou das vitórias que esse povo conquistou ante as 7 nações na terra de Canaã, do qual Deus deu como seu território, vencendo os inimigos. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Paulo vai lembrar também dos reinados que Deus concedeu ao povo a partir de Saul, porque o povo assim havia pedido. Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Paulo vai lembrar também que Deus fez em relação ao novo rei Davi, do qual Deus vai dizer: encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que vai fazer segundo conforme a minha vontade. E da descendência de Davi, do qual surgirá Jesus, conforme Deus prometera, da descendência de Davi, fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. E era nesse ponto que Paulo queria chegar, falar do Cristo ressuscitado, que João pregou também. O último dos profetas foi João Batista, que pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel, do qual ele vai dizer: eu não sou digno de desamarrar-lhe a sandália. Por fim, Paulo citará esse profeta, que também dirá: eu não sou aquele que pensaste que eu seja, mas depois de mim vem aquele
do qual nem mereço desamarrar as sandálias. É o espírito da coragem que Paulo tinha de denunciar um Jesus ressuscitado, crucificado, que estivera crucificado entre malfeitores, e a dizer para aquele povo pagão: ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Era difícil para aquele povo acreditar que um homem crucificado entre malfeitores pudesse ser um Deus. Mas Paulo, ele usou das Escrituras para mostrar, desde o povo que estivera no deserto, aquele povo que fora libertado do Egito, ao povo que foi conquistando as nações, conseguiu reinados, reinado de Saul, de Davi e da descendente de Davi. Deus fez suscitar esse Jesus, do qual Paulo anunciava e dizia: ele é descendente de Davi, era ele que deveria vir, conforme os profetas anunciaram, e o último dos profetas, João Batista, anunciou. E no Salmo responsorial, Salmo 88, nós cantamos um salmo messiânico, cântico que narra justamente a misericórdia da grandeza de Deus, narra a justiça e a retidão do Santo de Israel, o Santo dos Santos. Deus estabelecerá a semente do trono de Davi, a partir do trono de Davi. Deus fará com que seu primogênito seja maior que todos os reis da terra. E por isso nós cantamos: Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque disseste: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Em relação a esse Deus que nos enviou Jesus, nós cantamos: eu cantarei eternamente o vosso amor, porque foi um ato de amor, justamente, que Deus realizou, demonstrou em relação a cada um de nós. Ele se fazer homem, morrendo pelos nossos pecados, para nos dar a vida. Não há amor maior do que esse. Por isso nós cantamos, como nós cantamos juntos neste salmo, um salmo que vai mostrar a realeza de Davi, que vai ser a semente do novo trono do qual Jesus virá. E no Evangelho de João 13, 16 a 20, a gente vai ver que o segredo da felicidade está no gesto da humildade. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus nos revela que a felicidade consiste em quê? Em servir. Em servir e amar. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem ao próximo por amor a Deus. Isso que Deus espera de nós. Entre aqueles que Jesus lavou os pés, estava Judas, um daqueles que estava lá e que não era escolhido. Jesus foi traído por Judas, a gente sabe muito bem disso, mas Jesus lavou os pés de todos, inclusive do traidor. Jesus nos ensina o quanto é importante exercitar em nós o espírito do serviço, colocar-se a serviço um dos outros. Jesus nos ensina e devemos exercitar em nós essa missão nossa. Cultivar em nós o espírito da humildade, realizar da melhor forma possível aquilo que Deus nos manda, nos coloca como missão. Aprendamos com Jesus, aprendamos com Paulo, com Saulo, com Paulo agora, o novo missionário de Jesus também, com Barnabé, com João, o evangelista, Marcos, que era conhecido João Marcos. Aprendamos a ser humildes. Jesus nos ensinou como é que se comporta um verdadeiro servo de Deus. Ele não mostrou isso por palavras, mas agindo, sendo mestre e Senhor, mostrou-se humilde pelo modo de servir, lavando os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que o traiu. Todo aquele que compreende e põe em prática o gesto de Jesus, colherá a felicidade. É bom lembrarmos a diferença entre alegria e felicidade. Você sabia que existe diferença entre alegria e felicidade? Existe diferença. Enquanto a alegria é um sentimento momentâneo, é um estado de contentamento momentâneo, felicidade é um estado de espírito constante, construído por atitudes como essa atitude de Jesus, que ele nos ensina a ser felizes
e não termos uma alegria somente. Tenhamos cuidado quando das nossas escolhas. A escolha que nos leva à alegria ou a escolha que nos leva à felicidade. A causa de nossas alegrias pode não estar ligada ao que trará felicidade a longo prazo. Por isso, não tenhamos pressa quanto ao que queremos ser felizes ou ter uma alegria. A felicidade se constrói ao longo prazo. Portanto, quando nós fizermos as nossas escolhas, tenhamos cuidado. Muitas vezes, há pessoas que querem se mostrar alegres, até rir alto para dizer eu estou alegre, mas isso não é estado de ser feliz. Quando a gente é feliz, muitas vezes a gente é feliz sem que ninguém perceba, e muitas vezes o ato da felicidade está justamente em fazer o bem, em realizar o bem. Como eu posso estar feliz se eu não faço o bem? E quantos até mostram-se alegres, mas fazem o mal para o outro, ainda dão risadas, achando que estão se mostrando felizes, quando na verdade estão se mostrando alegres com uma alegria fantasiosa. Por isso, vamos imitar Jesus, que disse: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Vamos mostrar essa alegria da felicidade que Jesus nos mostrou. Hoje, nas redes sociais, como as pessoas mostram essa alegria, que não é a alegria de ser feliz nas fotos, por exemplo. Quantas pessoas a gente vê em fotos, por exemplo, de selfies, não é verdade? Mostrando-se alegres, e quando a gente vai ver a experiência com essa pessoa, é uma experiência totalmente contrária, porque a gente descobre que aquele sorriso não representa a felicidade, mas uma alegria momentânea, muitas vezes apenas um sorriso para aquele momento de tirar o selfie, somente. Isso é momentâneo. Vamos lembrar do que é momentâneo e do que é permanente, e vamos ficar com o permanente e não com o momentâneo. Distinguir o que é ser feliz de verdade e uma alegria que é passageira. Muitos desejam as alegrias passageiras e muitas vezes entram por esse caminho de mais tarde descobrir que não são felizes. E Jesus disse: se sabeis isso e colocais em prática, sereis felizes. Jesus Cristo disse: sereis alegres? Quantas falsas alegrias se constrói com dinheiro, com prazer, com drogas? A busca por alegrias passageiras pode nos distanciar de uma felicidade daqui deste mundo e da felicidade eterna. Na maioria das vezes nós procuramos as alegrias baseadas na busca de ser cortejados também, servidos, agraciados pelos outros. Isso não é felicidade também. A condição de nossas alegrias não são baseadas em ser cortejados. A condição das nossas alegrias, elas são diferenciadas das razões de sermos felizes. Quando somos servidos e não servimos, a felicidade se distanciará de nós. Jesus veio nos dar a receita da felicidade: colocar-se a serviço uns dos outros, sem esperar nada em troca. Jesus nos propõe hoje imitar seu gesto. Se queremos ser felizes, imitemos, sigamos a sua orientação, coloquemos em prática o seu ensinamento. É esse o ensinamento de Jesus. A humildade, ela não se ensina. Jesus não falou com palavras, mas ele praticou. Se pratica a humildade. Jesus praticou, e eu busco a felicidade servindo, ou considero a melhor escolha ser servido e lisonjeado? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vai dizer-lhes de forma bem clara: eu conheço aqueles que escolhi, referindo-se ali a Judas. E Jesus vai dizer: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. E vai concluir dizendo: desde agora
Vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus Cristo não poderia deixar despercebido esse ato da traição de Judas, para que aqueles que ali estavam presentes soubessem que ele era Deus. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Isso é um ato de ser divino de Jesus, de perceber. E Jesus vai dizer, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus destaca a palavra enviar e receber. A palavra enviar significa portador, mensageiro, emissário. E isso refere-se a cada um de nós. Quando ele nos envia, nós seremos recebidos. E quem nos receber, receberá a ele, como se estivesse recebendo a ele. Assim como quem recebe Jesus, é como se estivesse recebendo a Deus que o enviou. Receber os enviados de Jesus significa o que? Acolher sua palavra. Jesus revela que há uma relação de unidade entre ele e o Pai. Por isso, a palavra que ele diz não é a palavra que ele fala de si mesmo, mas daquilo que ele ouve de Deus, ele transmite, e é assim nós que devemos fazer em relação ao que falaremos e executaremos em relação a Jesus. Fazer e falar o que ele nos diz. E aqui ele nos mostra o que fazer a partir do lava-pés. E a missão do mensageiro enviado de Jesus deve começar por esse gesto da humildade. Jesus nos chama a partir desta disposição do gesto da humildade para que possamos segui-lo. A mesma relação haverá entre ele, Jesus, e seus discípulos, que somos nós. Contudo, Jesus deixa claro que ele é enviado do Pai para nos mantermos unidos nessa memória que nós celebramos da Eucaristia, porque ele celebrou a Eucaristia com esse gesto antes. Portanto, antes de nos alimentarmos da Eucaristia, devemos nos propormos de abraçar o Evangelho a partir do segmento que Jesus nos ensinou, de fazer sem esperar nada em troca, realizar aquilo que ele fez, ser humildes, fazer o bem. Jesus lavou os pés dos seus seguidores por amor, para dar exemplo da escolha que devemos assumir adiante da nossa vida. Assumir o caminho do serviço exige compromisso, exige amor, exige fraternidade. Escolhamos, portanto, seguir Jesus. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje nos convida a sermos felizes. O segredo da felicidade é a humildade. A lavar os pés dos discípulos nos revela que a felicidade consiste em servir e amar. Ensina-nos a fazer o bem sem esperar nada em troca. Jesus, arranca a dureza do nosso coração que nos faz resistir ao teu amor. Ensina-nos a servir, ensina-nos a amar, ensina-nos a fazer o bem. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém.
Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar as laudes aqui para você clicar e rezar e compartilhar também, para que outros venham rezar conosco, porque essa é a celebração litúrgica. Começa com a palavra que nós lemos aqui e depois rezamos os salmos e aí completa-se a parte da liturgia, que é a oração e a reflexão. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.